Bom dia, hoje nós vamos dar início à disciplina de Geografia módulo 2 e aqui a gente começa falando sobre o Brasil urbano, né? Essa imagem aqui que nós estamos vendo, todo mundo sabe que se refere ao Rio de Janeiro, né? Principalmente pela imagem aqui do Cristo Redentor, tá? Então nesse capítulo a gente vai compreender as características dos diferentes tipos de cidade, reconhecer as diversas funções das cidades, diferenciar cidades espontâneas de cidades planejadas, identificar as mudanças nas paisagens das cidades ao longo do tempo. Quais são os elementos da natureza que vocês estão vendo nessa imagem? Isso, árvores, mar, né? Aqui, né? Mais o quê? Hã? Ficou muito ruinzinho o áudio, não entendi. Isso, os morros, isso aí, muito bem. E os elementos que foram construídos pelos homens, pelos seres humanos. As casas e Cristo Redentor. As casas, mas o quê? Isso, o Cristo, né? Aqueles barquinhos lá embaixo também. Tem um carrinho lá do ladinho, essa passarela que sobe até o Cristo Redentor, né? Aí aqui vem perguntando, essa cidade parece ser uma cidade grande ou uma cidade pequena? Né? Uma cidade grande. Grande, né, gente? Rio de Janeiro, né? Então, vamos lá, vamos para a próxima página. As características das cidades. Existem características comuns em todas as cidades. Vamos grifar, ó. Construções perto uma das outras, locais em que as pessoas encontram serviços de saúde e educação, como hospitais e escolas, e estabelecimentos comerciais. Mas há elementos que diferenciam o maior ou menor número de o maior ou menor movimento de pessoas e veículos, o número de habitantes, a quantidade e os tipos de construção e o modo como cada uma delas se formou. Então, gente, aqui a gente estava vendo o quê? Coisas que as cidades têm em comum, quer dizer, que têm parecidas, e coisas que fazem as cidades ser diferentes umas das outras, né? Porque existem cidades que são maiores, menores. Umas cidades têm um fluxo muito grande de veículos, um fluxo muito grande de pessoas, outras cidades já têm menos. Os tipos de construções, tipos de casa, prédios, hospitais, escolas, creches, tá? Até mesmo na sua estrutura natural. Algumas cidades são diferentes das outras. Umas estão nas planícies, como nós, outras já estão mais em morros, e assim sucessivamente. Então, vamos continuar aqui. No Brasil, existem cidades de diversos tamanhos. São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Belo Horizonte, por exemplo, são grandes. Já Itanhandu, Santa Cruz de Minas e Buri são pequenas. Observe as fotografias de Belo Horizonte e de Itanhandu. Então, aqui embaixo nós temos a imagem de uma vista aérea de Belo Horizonte. Olha só, olha quantos prédios, né? Olha a quantidade de prédios construídos. E agora na outra página nós vamos ver, ó, Itanhandu. As duas cidades são em Minas Gerais, gente, no estado de Minas. Porém, olha a diferença. Essa aqui tem muito mais área verde. Quase, olha, um prédio alto que se destaca aqui, o restante é tudo casa, né? Existem cidades que realmente têm poucos prédios, poucos edifícios, é mais casa mesmo, tá? Agora eu vou dar um tempinho para vocês fazerem essa página. A primeira questão... Aqui, ó, na número 1, descreva os elementos naturais e as construções das cidades que aparecem nas duas fotos, tá? Vocês vão botar assim, ó,
Pode botar um N de natural. Aí na frente vocês vão escrever os elementos naturais que vocês estão vendo nas duas imagens. Aí depois vocês vão botar um C de construções. E vai botar na frente quais são os tipos de construções. Não precisa fazer separado Belo Horizonte e Itanhandu não, tá? Vocês vão ver o que tem de natural nas duas e o que tem de construção nas duas. Aqui tá falando, faça no seu caderno uma lista com semelhanças e com diferenças. Não precisa, a gente vai fazer aqui mesmo, aproveitando algum espaço. Pode ser até esse espacinho aqui de baixo, porque aqui na 3 a gente vai fazer um desenho para representar os principais elementos da paisagem urbana do município onde a gente mora. Aí a gente pode dividir aqui embaixo, a gente faz um desenhozinho de campos, tá? E aqui em cima a gente vai fazer a listinha dessa segunda questão. Não esqueçam, aqui a gente já vai colocar autocorreção. Tia, dada preta. Então, o que a gente viu na primeira questão de elementos naturais? Vegetação, morro, tá? Quem escreveu assim, árvores, grama, bababá, tá certo, porque isso tá dentro de vegetação, ok? E as construções das cidades? O que a gente vê nas duas? Casas, prédios. Quem botou aí escola, quem botou hospital, também está certo, tá? E agora aqui, ó, façam uma lista com semelhanças e outra com diferenças entre as duas paisagens. Não tem muito o que falar, porque na verdade, de semelhança, as duas apresentam vegetação e construções, porque as duas têm a parte natural e a parte criada pelo homem, tá? E a diferença é que em Itanhandu tem mais vegetação e menos prédio que Belo Horizonte, tá? A maior parte de Itanhandu são casas e não prédios, edifícios, tá? E a terceira questão já é com vocês, referente aos desenhos. As diferentes funções das cidades. Você sabia que as cidades podem ter diferentes funções? A função de uma cidade varia de acordo com as principais atividades realizadas nela. Algumas cidades têm como atividade principal, vamos grifar aí, ó, o comércio, outras o turismo, outras têm várias funções, como a cidade do Rio de Janeiro, que ao mesmo tempo ela é portuária, comercial, industrial e turística, tá? Então, cada cidade tem uma função. Vamos olhar aqui embaixo. Cidades históricas. Vamos grifar aqui, ó. Cidades históricas abrigam várias construções antigas, como casas, igrejas e monumentos importantes para preservar a memória, a cultura, os costumes e a identidade das pessoas que viveram ou vivem nelas. Vamos grifar aqui de novo. As cidades históricas geralmente também são turísticas. Na fotografia vista do Centro Histórico de Olinda, em Pernambuco, Olinda foi fundada como vila em 1537 e foi considerada cidade em 1637. Então, cidades históricas são então aqui mostra que uma cidade histórica, ela também tem a função de cidade turística. Por quê? Porque geralmente cidades históricas, as pessoas vão para lá para conhecer a história do lugar, tá? Aqui deu exemplo de Olinda, tem também Ouro Preto, tem Paraty aqui no Rio de Janeiro, e assim várias cidades, tá? Então as cidades históricas são essas que abrigam construções antigas, casas, estátuas, chafariz, praças. Geralmente ela é quase toda ou uma boa parte, o centro dela com esses tipos de construções, ruas, tá? Então eles preservam a construção original e ela se torna uma cidade histórica e automaticamente turística, porque as pessoas vão visitá-las. Vamos mais aqui embaixo agora. As cidades turísticas geralmente apresentam belezas naturais ou arquitetônicas ou culturais, como feiras, exposições, comemoração e outros eventos. Por isso, atraem muitos visitantes. Na imagem vista da cidade de Florianópolis, Santa Catarina, que atrai muitos turistas por causa de suas belas praias. Então, uma cidade turística é aquela que todo mundo quer viajar para conhecer, para passear, para tirar férias.
Geralmente são cidades onde tem praias ou cidades onde tem cidades assim mais no interior, voltada para que tem vegetação, natureza, cachoeira, tá? Agora aqui, cidades universitárias. Nas cidades universitárias, há faculdades que atraem estudantes de outras partes do estado ou do país. Na fotografia, instalações da Universidade Federal do Piauí, em Teresina. Vocês podem observar que o nome, né, do tipo da cidade fica bem claro, né? Para você entender o que essa cidade é. Vamos para a próxima página. As funções de uma cidade ou de parte dela, como um bairro, podem mudar ao longo do tempo. Por exemplo, uma área industrial pode se transformar numa área residencial, ou uma área residencial pode se transformar em uma área comercial. Conheça a seguir os tipos de cidade. Cidades industriais. Vamos lá. São... Eu queria que vocês grifassem aqui em cima, ó, os principais tipos de cidade. Então, vamos aqui. As cidades industriais são as que concentram grande número de indústrias, tá? Por exemplo, Manaus, lá no Amazonas, ela é um grande polo industrial. Boa parte dos eletroeletrônicos que são produzidos, se vocês olharem umas etiquetinhas que os produtos têm, vai estar escrito assim, ó, Zona Franca de Manaus. É uma região toda tomada só por indústrias, tá? Agora aqui, cidades comerciais. Nas cidades comerciais, a atividade econômica predominante é o comércio. Quer dizer, enquanto a atividade econômica que predomina nas industriais são as indústrias, as fábricas, nas cidades comerciais o que prevalece é o comércio. Aqui na fotografia, a área comercial da rua 25 de Março, famosíssima, lá em São Paulo. Agora aqui, as cidades portuárias podem estar localizadas à beira-mar, à beira do mar ou à beira de um rio. Nelas há portos onde atracam os navios, levando e trazendo produtos e passageiros. Na fotografia, Porto de Suape, em Ipojuca, em Pernambuco. Tá? Então, aonde tem porto, seja esse porto através de um rio ou através de um mar, tá? Cidades portuárias. Agora eu também vou dar mais um tempinho para vocês responderem essa questão. Já vamos colocar aqui autocorreção, a data de hoje. A página é a 267. Ok, tá aqui a autocorreção. E agora, primeira questão, observe as fotografias e descreva os elementos marcantes de cada paisagem, tá? Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temos fotos de 6 cidades. E aí vocês vão escrever o que é mais marcante em cada paisagem que vocês estão vendo. Ah, por exemplo, vamos dizer aqui que em Olinda, o que seja mais marcante seja a paisagem natural, a praia que tá aparecendo aqui. Aí você vai botar Olinda, bota um tracinho e diz assim, ó, a paisagem natural ou a praia, achei, entendeu? Vocês vão botar, vamos ver aqui, nas cidades universitárias em Teresina. Em Teresina, aí vocês vão botar Teresina, puxa um tracinho. Aí vocês vão botar assim, ó, as universidades. Tá ótimo, tá? Na quinta questão, a paisagem da área urbana do município onde você mora é parecida com alguma dessas paisagens? Aí você tem 6 paisagens. Qual delas parece a cidade onde a gente mora? Aí você vai dizer se é cidade histórica, cidade turística, cidade universitária, cidade industrial, cidade comercial ou cidade portuária, tá? E vai escrever aqui na sexta questão qual é a principal atividade
econômica realizada no nosso município e que eu já vou dar uma pista que está bem difícil essa atividade econômica devido ao lockdown, devido à pandemia, sofreu muito impacto, tá? Então, você, quando responder a 5, automaticamente você já sabe a resposta da 6. Vou dar um tempinho para vocês. Então, aqui nós temos na quarta questão Olinda, construções históricas e natureza. Florianópolis, construções e paisagens naturais. Paisagem natural. Manaus, indústria. Teresina, universidades. São Paulo, comércio. E Pojucá, porto. E assim a gente finaliza as 6 cidades que foram apresentadas aqui no nosso texto. E na quinta questão, a nossa cidade ela é uma cidade comercial e, como eu disse, assim que você achasse a resposta da 5, você acharia da 6. Qual é a atividade principal realizada aqui na nossa cidade? É o comércio, na qual eu disse que foi muito prejudicada por causa do lockdown, fechamentos de lojas, muitas lojas fechadas, o comércio caiu muito porque muitas coisas paradas, pessoas perderam emprego, pessoas tiveram reduções de salário, então isso tudo fez com que o comércio diminuísse, né, o seu ritmo, diminuísse o giro do dinheiro. Então aqui a gente fecha a disciplina de geografia de hoje.